Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula especial aqui do canal Ressignificando Vendas. Eu sou Gustavo Campos, fundador do Ressignificando Vendas e aqui nessa aula, seu instrutor-chefe. Vamos falar do seguinte tema. Tenho as minhas vendas de sempre e não consigo subir o volume. Como é que a gente faz isso, né? Então, vou botar aqui no nosso guia, no nosso título já, né? Tenho as minhas vendas de sempre e não consigo subir o volume. Beleza. Então, esse vai ser o nosso tema aí. Vamos deixar grande aqui, né? Aí. Então, vamos imaginar um vendedor que já está há 6 meses, depois passa um ano, depois passa um ano e meio, e ele não conseguiu aumentar as vendas, ele vende a mesma coisa. Ele começa a culpar a região, a culpar os clientes, a culpar algum concorrente lá que está atrapalhando ele, e assim ele começa a fazer uma série de justificativas para que ele entenda melhor o que está acontecendo. E que pare de sofrer, né? Porque é uma sofrência eu não saber o que está dando errado, o que eu estou fazendo de errado, e por que não está aumentando as vendas, visto que os outros da minha equipe podem estar aumentando. Então, você imagina aí, né? Os outros da equipe aumentando vendas, um aumentando 10, 15%, tal, e aquele cara com 2%, uma coisa, um crescimento meio vegetativo, assim, de acordo com o PIB, vai acompanhando esse crescimento, né? Se o mercado cai, ele cai, se o mercado sobe, ele sobe, e assim a gente vai se desenvolvendo. Então, primeiro ponto, né? Vou botar aqui a nossa tela para a gente acompanhar. Ó. Então, ali, tenho as minhas vendas e sempre não consigo subir o volume. Então, essa aqui, vou botar aqui como aula 2, tá? Essa aqui é a nossa aula 2. Tem a nossa aula 1, que se você não viu, vou botar depois um comentário aqui para você ver, um link para você ver. Mas a aula 2, a aula 1 eu falei de prospecção, tá falando de processos de persuasão, e ela é uma parte 1 só. Essa é a aula 2 e não é a complemento daquela, mas serve também. Eu vou fazer a parte 2 daquela aula 1 ainda, que não é essa, tá? Então, beleza, vamos lá. Tem as minhas vendas e sempre não consigo subir o volume. Esse é o nosso tema. E tem essas causas comuns. Vou botar aqui, causas comuns. E a gente fala, né, que é os clientes, que é o governo, que é o clima, aí uns é muita seca, um é chuva, outro é isso, é o aumento do dólar, é algum concorrente X, e assim vai indo. Essas são causas comuns, tá? Causas comuns, vou botar aqui, ó, de justificativas. Justificativas. Então, veja, essas causas comuns a gente vai fazendo o nosso jogo ficar mais tranquilo, a gente vai se adequando, a gente vai aceitando isso como uma possível justificativa para eu não ter nenhum outro desempenho a não ser o que eu já estou tendo. Eu fico tranquilo com esse desempenho, eu me acostumo com ele, eu acho que ele é o normal. Então, o problema disso, vamos voltar para cá, ó. O problema de aceitar estas justificativas é que deixamos de fazer esforços extras e novos para buscar novos resultados. Então, aqui, conclusão dessa parte, né? Conclusão. Mesmo processo, igual a mesmo resultado. Beleza? Mesmo resultado. Então, é isso aí. Essa é a nossa conclusão. Vamos até destacar um pouquinho aqui, ó. Botar maiorzinho, vermelho até, ó. Ali, ó, mesmo processo, mesmo resultado. É isso que nós vamos ter. Não tem como ser diferente. Eu faço as mesmas coisas e sempre vou ter os mesmos resultados. E eu não consigo aumentar minhas vendas e os outros aumentam. Será que está vendo coisa diferente? Será que os clientes lá são melhores? Será que o governo lá não atua lá naquela região, só atua na minha? Será que o concorrente não atua só naquelas regiões, só na minha que ele atua? Será que tudo acontece na minha? Será que você tem uma região de azar? Será que você nasceu azarado?
E aí você fica pensando em todas essas coisas e você resolve decidir investigar realmente as causas. Você toma a decisão certa. Quando você toma a decisão certa, a primeira coisa é se livrar dessas justificativas. Então, eu vou chamar aqui de processo de cura, tá? Processo de cura. Ponto 1. Se livrar das justificativas assumindo 100% da responsabilidade. Aí pode pensar assim, bah, mas Gustavo, tu acha que não tem essa coisa do cliente, do governo, do clima, do aumento do dólar, da concorrente? Eu acho que tem tudo isso. Só que tudo isso a gente não tem controle nenhum. Então, olha só, se livrar da justificativa assumindo 100% da... Pois, vamos completar? Pois não temos controle algum, não temos controle algum das demais, destas, vou botar aqui, ó, não temos controle algum destas justificativas. Ponto. Se não tenho controle, não dou minha atenção. Uma regra. Você é do governo? Não, não sou do governo. Então, cara, esquece essa coisa de ficar culpando o governo. Se tu não é do governo, se tu acha que tá ruim, então te candidata e faz alguma coisa diferente. Se tu acha que o concorrente é melhor, vai para lá. Abandona a tua empresa e vai para lá, porque não tem o que fazer, entendeu? Você não pode ligar para o concorrente e dizer para ele, ó, tu pode aliviar para mim, né? Dificulta para os outros, se alivia para mim. Não vai dar certo. Não dá para, por exemplo, ligar ou ficar rezando lá para parar de chover. Não vai dar certo. Vai chover porque vai chover. Não dá para ligar para o resto do país, o resto do mundo inteiro para resolver o aumento do dólar. Não tem como. Então, se não tem o que fazer, afeta todo mundo. A gente não vai dar atenção para isso, a gente vai dar atenção ao que a gente pode fazer. Então, o primeiro processo de cura é acreditar muito nisso. Isso não é uma crença, isso não é uma crendice. Isso é realmente um fato. Se você não pode dar atenção, porque você, mesmo que você dê atenção, você não tem como mexer 1% disso aí, você não tem como mexer, então você tem que abandonar, não olha mais para isso. Entende o que está acontecendo, se informa, tudo bem, mas não deixa isso lhe paralisar. O problema é, quando a gente não se livra, vou até escrever aqui, ó, quando não nos livramos das justificativas, elas nos paralisam ou desaceleram. E é isso que a gente tem que eliminar. É isso que a gente tem que eliminar. A gente tem que parar com essa ideia de que essas coisas determinam o nosso sucesso, o nosso ritmo. Veja, você tem que bater a meta, você tem que superar a meta. E isso é uma coisa muito pequena perto do mercado como um todo. Então, você tem condição de se livrar dessas justificativas e buscar aquele pequeno espaço, mesmo que o mercado tenha caído 30%, você ainda tem espaço para crescer. E acho que nos últimos 10 anos aí, pessoal, a gente não teve nenhuma situação que o mercado caiu 30%. Então, a gente está numa situação ainda que o mercado está oscilando ali, cai um pouco aqui, cai um pouco ali, diminui e tal. Teve o Covid, etc. Para uns foi muito, para outros até cresceu. Então, nunca afeta todo mundo ao mesmo tempo, da mesma maneira. A gente tem que buscar uma maneira de se fazer as coisas, não podemos esperar que isso aconteça vindo dos demais. Aí. Então, a gente tem que treinar, para ser melhor. Vou botar isso aqui, vou botar como o ponto 2, tá? Mas eu vou botar primeiro assim, ó, 2 passos. Identificar o que tem controle e tem um alto, olha só, e tem um alto potencial de fazer ganhos de faturamento. Número 3, treinar estes pontos de controle e alto potencial de ganho. Beleza? Então, não são todas as coisas que você tem controle que vai dar aumento de resultado, vai ser algumas. Mas aquelas que você tem controle, por exemplo, vou botar um exemplo. Então, olha só. Identificar o que tem o controle. Exemplo, vou botar uns exemplos aqui. Exemplo. Conhecimento do produto que vendo.
É um exemplo. Outro exemplo, vou botar aqui, exemplo 2. Controle da minha energia e motivação ao longo do dia. Exemplo 3. O quanto me desenvolvo e isto reflete no aumento da minha confiança. Então, você investe, né? Você investe lá em você, você faz um curso, você lê um pedaço de um livro, e aí isso aí ele aumenta a confiança, porque aumenta a sua sabedoria. Isso aqui é igual, ó. Aumenta a confiança por quê? Aumento do repertório de opções. Aumento do repertório de opções. Então, quando eu tenho um investimento que eu faço em mim mesmo, e isso faz com que eu tenha duas alternativas agora, porque eu aprendi uma outra. Uma é a que eu sempre faço. Aí eu estudo e descubro uma outra. Essa outra eu posso testar a qualquer momento, mas já tendo duas, eu já fico muito mais confiante, porque agora o meu repertório é de duas. Imagina você é um jogador que só sabe fazer um certo drible e só sabe conduzir a bola com uma perna e só sabe jogar numa posição. E aí acontece algumas trocas e você não consegue mais jogar futebol porque você está limitado naquelas coisas. Você não aprendeu um repertório, a jogar com as duas pernas, a fazer gol de cabeça, a jogar em diversas posições, a passar a bola. Você não aprendeu os fundamentos todos. Na venda é a mesma coisa. Quando a gente aprende um jeito de fazer venda, a gente tem uma tendência muito grande de repetir esse jeito. E isso é uma grande ameaça. Ficar repetindo as coisas é uma grande ameaça. Então, vou escrever para nós aqui, ó, treinar, né? Treinar esses pontos de controle e alto potencial de ganho. Vou botar aqui um complemento, ó, fugindo da armadilha da repetição confortável do que um dia aprendemos a fazer. Um dia você aprendeu a fazer uma coisa, aí você repete ele porque ela é confortável. Mas o ganho, vou botar um ponto B aqui, ó. Mas o ganho que se busca, ele está no desconforto de algo que ainda não sabemos bem fazer. Lembra da frase que eu já escrevi lá em cima, né? Mesmo processo, está em vermelho, igual ao mesmo resultado. Então, o desconforto de um novo processo, um novo jeito de fazer, gera um desconforto, né? Que nem você dirigir, às vezes, um novo carro, trocar o sistema da empresa de pedidos. Olha que desconforto. Trocar o celular. Ah, que saco. Então, tem todas essas coisas que às vezes a gente, por que tu mexeu nisso? Por que tu mexeu nos relatórios? Já estava me entendendo lá. Então, esse desconforto, às vezes, é melhor do outro jeito. Só que a gente fica resistindo. Hoje mesmo, eu estava fazendo umas análises aqui no aplicativo não, no sistema do Google, e aí o sistema do Google ele entrou automaticamente numa nova forma de visualização. E tinha uma opção lá. Você deseja visualizar no formato novo ou visualizar no formato antigo? Eu fui lá e botei no formato antigo. O que o Google está permitindo? Que você vá acostumando, porque ele sempre vai carregar no formato novo. Ele vai te fazer a pergunta, não é um dia bom hoje, beleza, te permitir trocar, até o dia que vai fazer uma migração completa. Mas ele entende que pessoas, às vezes, têm pressa nas coisas e querem agilidade em responder as coisas, e o jeito antigo é o jeito que ela conhecia. Então, mudar hoje, nesta sessão, para o jeito antigo, me favorece. Então, é mais ou menos isso. Saiba que fazer do jeito antigo, o resultado tu já sabe qual é o que tu tem, mas não é o que tu quer. Fazer um pouco diferente algumas coisas, não é mudar 100% das coisas, né? O cara já pensa assim, vou abandonar tudo que eu sei fazer, vou começar do zero. Não é esse drama, né? É você pegar um ponto lá, a apresentação do produto. O que eu falo sobre esse produto? Eu falo isso, não falo mais nada. Agora eu aprendi que tem 5 coisas para falar, então fala essas 5 coisas. Treina elas para falar. Então é isso. Mas tem muita coisa que eu deveria fazer diferente, mas faz uma de cada vez. Faz uma de cada vez. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui para nós. Ó.
Identificar o que tem controle e tem um alto potencial. Botei exemplo. Tá aqui, ó. Uma pergunta. Mas, se tiver muitas coisas identificadas como potenciais melhorias, até o rótulo que você coloca já ajuda, né? Potenciais melhorias, em vez de coisas novas para fazer. Então o cara já pensa assim, coisa nova, né? Coisas novas e difíceis. Aquele cara que inventou, já coloca um cara para tu ter raiva de alguém, né? Então já começa a misturar as coisas. Sem emoção, sem emoção. A gente tem que se adaptar e ir crescendo, pelo menos acompanhar o movimento do mercado. Então, mas se tiver muitas coisas identificadas com potenciais melhorias, o que faço? Você prioriza e começa por uma coisa apenas, até ter dominado. Aí o cara pensa assim, mas isso vai demorar muito tempo. Mas o que importa se demora muito tempo? É que eu não tenho mais esse tempo, eu devia ter feito isso há 6 meses atrás. Aí já é um problema, entendeu? Mas o problema é que tu causou. É melhor agora a gente começar e fazer as coisas e tentar, vou ficar uns 2 dias fazendo isso, depois eu coloco outra coisa, daqui a pouco em 15 dias eu acabo. Do que não começar nunca. Mas começar todas as coisas ao mesmo tempo, aí é certo que vai doer demais e talvez tu abandone tudo. Então vamos tentar fazer com que você não abandone a jornada e fique nela. E aqui a gente está falando de maneiras, né? Tenho as minhas vendas de sempre e não consigo subir o volume. Então esse é o nosso grande tema. Então vamos lá. Se você não consegue subir, você já identificou, já treinou esses pontos de controle e alto potencial de ganho para implementar, né? Vou botar aqui, ó, para implementar no seu dia a dia, beleza? Agora, a gente tem que entender que tudo isso aqui que eu falei até agora está envolvendo processo e estrutura. Eu vou subir lá, antes do processo de cura, ó, vou botar aqui, para ficar mais didático. Tem três causas que geram este congelamento dos resultados. Causa 1, a gente falou dela, mesmo processo, mesmo resultado. São os processos que executam. Entre parênteses, vou botar aqui o que eu faço, beleza? Então, o que você faz determina o resultado que você tem. A outra, estrutura. O que é isso? É a estrutura que você tem à sua disposição. Vou botar aqui o que você tem à sua disposição como recursos. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um escritório, eu tenho um showroom, eu tenho um tablet bonito lá de apresentação das coleções, dos meus produtos. Eu tenho um conhecimento sobre algo e me permite, com essa estrutura de conhecimento, me permite acionar processos, que é a primeira coisa, em maior número. Beleza? É uma estrutura. É um jeito que tu tem de fazer as coisas. Eu tenho pessoas à minha volta, me ajudam. Eu tenho um assistente, eu tenho uma secretária que me ajuda a fazer as atividades administrativas, por exemplo. Então, isso é estrutura, é o que te apoia. Pode contar com a estrutura da empresa que tu trabalha, o gestor, o marketing da empresa, todas essas coisas são estrutura. É o que te ajuda a vender mais. Processo é o que tu faz daí. E o terceiro ponto, o que eu acho que talvez nunca ninguém pense nesse, mentalidade. Então, isso daqui, ó, vou botar sublinhado assim, tem um risquinho ali, tá? E aqui tem outro risquinho. Então, aqui é um ponto, beleza? Aqui é outro ponto da aula, processo de cura. E aqui, causas comuns identificadas, outro ponto. Vou até botar de negrito aqui para ficar igual. Negrito, vou botar um sublinhado aqui. E aqui embaixo, vou botar negrito também. Beleza? Então, aí está a nossa estrutura da aula. Mas essa mentalidade aqui, ó, mentalidade. O que é isso? É a maneira que você pensa o seu dia e determina as atitudes
que você tem ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo? Mentalidade. Vamos dar um exemplo. Olha só. Veja se você conhece. Agora aqui no escritório está chovendo. Na cidade aqui está chovendo. Beleza. Está chovendo já desde ontem. Está 24 horas chovendo. Aí a pessoa não gosta de chuva. Por quê? Porque ela não gosta por outras razões, mas ela, como ela tem acordou na chuva, ela já carrega, sem saber, um sentimento ruim. Aí ela já coloca que o dia dela vai ser ruim hoje. Vai ser um dia ruim. Ela não sabe nem por quê, mas a sensação é essa, a sensação de chuva, o cliente não vai estar disposto a comprar, não vai ter cliente na rua, então ninguém quer comprar, então acho que eu já vou ficar por aqui, amanhã eu saio, ver se melhora o tempo. Olha como é que é uma decisão, olha como é que tu terceiriza da decisão para o clima gera uma justificativa do tipo, não vai ter cliente na rua, o cliente, e o comprador vai estar de mau humor, então é melhor eu não ir. Olha como é que tu construiu uma justificativa te isentando dela. Então, isso é a mentalidade. Mas um outro vendedor, na mesma situação, não está chovendo, o cara pensa assim, bah, hoje é um grande dia, porque grande parte dos vendedores não sai na chuva, tem medo de se molhar. E então eu vou sair, vou estar sozinho, e vou dizer para o meu cliente, olha, vim aqui na chuva para lhe trazer o melhor negócio que você pode ouvir e a gente ganhar mercado junto. Os vendedores geralmente não saem na chuva, mas eu estou sempre com você, vou estar sempre perto, não importa o que acontecer, você pode me chamar que eu estou aqui. Você vende esse seu serviço, vende a sua participação, vende a sua atitude e demonstra com energia, com motivação, que você está lá na mentalidade certa para fazer a diferença. Então, isso muda todo o jogo, que você pode passar 5 visitas que você fez, não vendeu nada. Mas se você mantém essa mentalidade, na sexta, na sétima visita, daqui a pouco você vai vender pelo dia inteiro e vai confirmar pelo seu esforço que vale a pena sair em dia de chuva. Vale a pena sair sexta de tarde, que tem muito vendedor que não sai, não liga, não faz as atividades. Vale a pena ligar sábado. Às vezes tem comprador que trabalha sábado, descubra se o seu trabalho. Vale a pena ligar fora do horário. Às vezes tem comprador que faz serão, aí ninguém liga e só você liga e cai direto na mesa dele. Vale a pena ligar segunda de manhã. Tem vendedor que trabalha e faz reuniões, mas muitos não fazem reunião. E ninguém liga na segunda porque acha que o cara está ocupado, não gosta, está recém começando a semana e todo mundo odeia segunda-feira. Todo mundo não. Talvez alguns. Eu não odeio segunda-feira e talvez o seu comprador não odeie também. E vai estar de bom humor na segunda-feira, porque a semana está começando e ele pode exercitar o melhor dele, sendo o melhor comprador do mundo. Então, olha como as coisas mudam. A gente tem que acreditar que não é todo mundo igual a gente. Algumas pessoas são diferentes. Então, vamos voltar aqui. Falei das causas, né? Mentalidade. Vamos voltar aqui para o projeto de cura. Me livro das justificativas, e as justificativas têm todas aquelas fontes, né? Causas comuns às justificativas, cliente, governo e tal. Eu entendo o próximo passo, o que eu tenho controle, que tenho o potencial de fazer. Eu priorizo isso para saber o que fazer primeiro, eu treino para fazer, e o item 4 aqui, naturalmente, vai ser a execução monitorada para identificar os aprendizados em erros e acertos. A gente busca, às vezes, aprender só com quem a gente acerta, mas não é bem um bom caminho, porque a gente não acerta sempre. E aí, todas as vezes que a gente erra, vamos dizer que seja 50% de acerto, 50% de erro. 50% a gente vai botar fora, a gente vai ser um cara só metade. A gente poderia estar aprendendo, mesmo que não deu venda, mas a gente aprendeu alguma coisa nova e carrega isso para a próxima venda. Então, é melhor tu aprender sempre, em todas as ocasiões. Então, o item 4 da nossa solução é justamente essa. Você fazer a execução monitorada, prestando atenção, para identificar esses aprendizados. Então, pegando o tema, né, fazendo esse nosso fechamento aqui da ideia. Eu tenho uma pessoa que não está vendendo, e essa pessoa costuma botar justificativas, e por botar justificativas ela não faz nada. Vou até escrever isso, ó, me acompanha aqui. Ó. Causas comuns das justificativas. Pá, pá. O problema de aceitar é que deixamos de fazer esforço extra, beleza?
para buscar novos resultados, conclusão, mesmo processo, mesmo resultado. Não pegou o negrito aqui, mesmo resultado. Então, essas justificativas, quando elas estão à nossa volta, então, assim, justificativas à nossa volta, são uma tentação para uma mente fraca não se responsabilizar pelo que deveria estar fazendo. Então pensa agora, né? Pensa agora assim, o que você deveria estar fazendo agora para aumentar a probabilidade de se alcançar o dobro de resultados? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta que você tem que saber resolver. Por que que você não está fazendo isso que você agora acabou de descobrir que deveria estar fazendo? Ah, porque tu vai buscar uma justificativa. Aí fica atento agora, tu conhece o processo, né? Identifica lá, ó, identifica a justificativa, assume 100%, descobre o que tu precisa, prioriza, treina e executa. Tá tudo aqui, ó, item 4. Então, se você fizer essas 4 coisas aqui nesta ordem, que parecem óbvias, mas pensa bem, né? Será que nós fazemos isso nessa ordem? Será que... Pega só o treino. Quantas vezes você treinou nos últimos 30 dias? Treinou significa assim, agora você está assistindo um vídeo comigo. Chegou nesse estágio do vídeo, você treinou. Você é o cara que treina. Ah, mas isso aqui, mas eu costumo fazer isso aqui pelo menos uma vez por semana. Então você treina. Você está buscando conhecimento, você está botando no seu dia a dia, você está investindo em você mesmo. Mesmo que não tenha custo essa nossa aula aqui, ela tem o tempo de você, que você dedicou. Então tem que fazer valer a pena. Tem que pegar essas explicações que eu dei aqui, com bastante critério, estruturando uma ideia do início ao fim, ao vivo, aqui com você, né? Fazendo na hora com você. Então, se você pegar isso e fazer agora um ensaio de como vai melhorar a partir de amanhã, você treina. Então, você pode responder sim. Mas eu tenho certeza que 99% dos nossos demais colegas, vendedores, gestores, não treinam por si só. Se querem treinar ele, que alguém pague o treinamento, que a empresa invista nele, que a empresa chame ele, que a empresa faça alguma coisa, mas o cara não faz por ele. Eu acho isso um grande pecado. E muitos vendedores estão nessa situação, dessa nossa aula 2 aqui, tenho as minhas vendas de sempre e não consigo subir o volume porque não sabem como. Botar aqui, né? Botar aqui na nossa aula, olha só. Lá no início, botar lá no início. Aqui, ó. Olha só. Por que você não está vendendo o dobro? O tema da aula era esse, né? A melhor resposta que eu tenho para isso é essa daqui, ó. Não estou vendendo o dobro porque desconheço o como fazer. Essa é a pergunta e essa é a resposta. Por que isso? Porque é isso que te separa do dobro. Não sei como fazer, porque se você soubesse como fazer, já estaria fazendo, já estaria no dobro. Porque o dobro existe, né? O dobro existe. Não estou vendendo o dobro porque desconheço como fazer. Mas, outra aqui, ó, mas tenho certeza que o dobro existe. Por quê? Porque existe muitos concorrentes, porque a soma de todos esses concorrentes no mercado inteiro, no Brasil inteiro, vai ser muito mais do que o dobro do que eu estou vendendo. Vai ser 1000 vezes o que eu estou vendendo. Se for possível botar um número de tão pequeno, daqui a pouco, que é a sua venda perto do volume total do mercado. Então, o dobro existe, o dobro do dobro existe, o dobro do dobro do dobro existe. Tem as minhas vendas e sempre não consigo subir o volume, é porque você não sabe o como. E a maneira de você começar a descobrir o como é justo essa. Eliminar as justificativas, as identificando, botando nome nelas, fazendo uma priorização
de tudo aquilo que você pode fazer a partir de agora para resolver essa assumir o controle da sua responsabilidade e resolver essa ação que está ali faltando, esse novo como, e depois você treina, né? Você treina essa parte que é importante, que eu estava chamando a atenção, que muito a pouco a gente treina. Já sai fazendo. Mas como é que sai fazendo se não sabe fazer? Tem que treinar um pouco antes. Para fazer essa aula, eu treino, né? Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou estar numa ordem, eu vou fazer um roteiro para mim de como vou articular essa ideia. Muita coisa sai mesmo na hora, na apresentação, nas ideias se conectando, se colidindo, na maneira que eu vou expondo, vai abrindo outros caminhos. Por isso que o slide é em branco, né? Eu vou escrevendo para você aqui, você vai vendo o que eu estou escrevendo. Não está pronto ele, eu estou escrevendo na hora. Porque isso não tem cola, mas tem uma estrutura. Tem uma estrutura dessa aula que eu me preparei, treinei, e aí botei para fazer a aula e você está me vendo. Beleza? E aí, só depois que você treinou, você executa esse treinamento e monitora. Monitora significa fica de olho, não acredita que você fez perfeito, busca os pontos de melhoria, busca maneiras de fazer novamente e diferente. Beleza? Então, essa é a nossa aula especial do Ressignificando Vendas. Tem as minhas vendas e sempre não consigo subir o volume. Se você gostou da aula, você clica aí, contribui, faz compartilha a aula, dá um like, dá um teu comentário. Se você tem uma ideia diferente, complementa aí. Eu não quero estar certo, eu quero que a gente venda mais. Então, se você tem ideias diferentes da minha, contribui comigo. Coloque as ideias aí. Eu vou ficar melhor também conhecendo as ideias. Então não tem nenhum problema se você não quiser fazer isso aqui, mas se você souber fazer uma outra coisa, faça outra coisa. Porque se você está olhando essa aula, é que você quer maneiras de aumentar o seu resultado. Se você tem outro método para fazer, por que não fez ainda? Mas se você não sabe, começa por esse. E comece a descobrir maneiras novas. Então vamos ampliar esse discurso, vamos aumentar esse impacto dessa mensagem, vamos passar para mais pessoas aí. Um simples compartilhar de vocês, um simples copiar o link do vídeo e botar num grupo do WhatsApp, dizer assim, gostei do vídeo, olha aí, já vai fazer bastante diferença para mim, e eu te agradeço, isso me dá condição de ficar fazendo esse tipo de aula para vocês gratuitamente, beleza? É isso aí, curte o vídeo, muda, faz as reflexões, implementa as coisas e muda a tua vida. Vamos para cima deles.